Boa, boa, galera. Só de boa? Sim ou não? Cara, fazendo as entregas aqui, né? Na verdade, tá um sol do caralho e hoje é sábado, mano. O iFood tá mandando umas pedradas aqui que tá osso. Eu já rejeitei 18. Já fiquei meia hora já. 18 foi? Meia hora. Meia hora parado. Ele deixa 15 minutos paradinho, né? Se você rejeitar acima de 6, né? Depois da sexta. Então, o que eu vou comentar aqui sobre? Conheceres a verdade e a verdade vos nos libertará. Cara, eu sigo a Deus, mas eu me questiono sobre algumas coisas, entendeu? E o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar não, o que eu vou mostrar, né? Que eu vou deixar um corte aí pra vocês. Não é pra você perder a fé, não é nada disso. Eu sigo a palavra de Deus. Só que tem coisa que eu me questiono e você deveria se questionar também. Porque muitos pastores usam a palavra de Deus para manipular, né? Você deveria saber, né? Então, dito o que eu falei aí, eu vou deixar um corte de um podcast aí. Vocês dão uma olhada aí. E vou deixar o link completo deles aí. É o senso comum. Antes de eu ver esse corte aí, tá? Eu pesquisei também, tá? E a maioria dos pastores fala que não importa muito o que Jesus fez. Dos 12 aos 30 anos. Você nunca se perguntou não, mano? Eu me questionei, quis me perguntar. Quis saber. E corri atrás. E vi vários vídeos, mano. Mas esse foi o que mais me chamou a atenção. O podcast deles é o Senso Comum. E eu comecei a seguir eles a partir desse podcast que eu vi, né? Que eu escuto à noite. Que eu trabalho à noite, né? E eu tô sozinho. E eu escuto a Bíblia. Eu leio a Bíblia também. Só que você tem que se questionar, velho. Você tem que aprender a palavra. Entendeu? Pra não deixar alguma palavra de... Não vou nem comentar sobre isso, né? Mas a palavra dá pra ser usada como manipulação também, entendeu? Quem conhece a palavra. Então, dá uma olhadinha no corte aí. Depois comenta o que vocês acham, né? Será que elas estão usando desse poder? Por exemplo, deixa essas pessoas na frequência baixa e a gente está evoluindo na frequência alta, mas ao mesmo tempo, se eu penso dessa maneira, eles estão fazendo algo errado pra gente. Como é que eles vão evoluir com essa frequência? Não vão. Pois é. Não vão. Então, aí, antes de tu continuar, ô Fernando, eu quero acrescentar um pouco mais. Não me parece que o mundo... Aí a gente pode conversar mais sobre isso, mas olha só, às vezes eu penso nisso. Será que o mundo não é mais controlado pelas trevas do que pela própria luz? Sim, esse mundo aqui sim. O mundo jaz no maligno, já ouviu essa frase? Se ia nos dizer aonde que ele estava, o que ele fez e por que foi escondido de fato? Tá. Bom, o que eu vou trazer aqui agora é um contexto histórico, né? E, de novo, tu pode provar isso que tu tá falando, Fernando? Não. Existem evidências? Sim. Existem evidências, existem documentos que eu vou dar algumas fontes aqui, se as pessoas forem buscar, elas vão chegar nessas evidências. Evidência não é prova. Evidência, olha, tem uma evidência muito forte de que isso aconteceu. É uma prova cabal e incontestável? Não. Mas existem evidências. Então vamos voltar na história disso, né? Bom, tem uma tradição no mundo judaico, né? Que é o bar mitzvah, que é a circuncisão, que é o garoto sendo apresentado para a vida adulta. Isso. Né? Ali por volta de 13 anos de idade. É, que ele sai de criança para a vida adulta de fato, ele não passa pela adolescência. Né? Isso, e ali ele já é apresentado para a comunidade como um adulto, ele já está apto a receber propostas de casamento, né? Que nesse... Ainda hoje, né? Eu fui para
para Jerusalém em 2019. Legal. E eu assisti um evento desse, uma cerimônia de bar mitzvah. Eles fazem uma festa, cara, é dança. Então o menino ali, ó, agora eu sou um homem, eu sou adulto. E ali ainda existe muito nessa região do planeta casamentos arranjados por famílias, né? Sim. A família tal para se unir com a família tal, para unir os patrimônios, os nomes e tal, né? Bom, voltando lá 2000 anos atrás. Aí a gente tem que desconstruir algumas coisas que nos foram contadas justamente para nos manipular. Primeira, o mito de que Jesus era pobre. Já começa por aí. Assim, porque, se eu não me engano, a profissão dele era bem remunerada naquela Então, época. Ângelo, eu fui na carpintaria de José. Era a maior carpintaria da região inteira. Gigante, cara. Tu olha assim, nossa, era muita coisa era feita aqui. E o carpinteiro era o arquiteto, o engenheiro da época. Isso. Né? Profissões que não existiam. Quem é que fazia os móveis para o império, para os ricos e tal? Eram os carpinteiros. José era dono da maior carpintaria da região, que era um trabalho muito valorizado. Ou seja, Jesus não era pobre. Né? Então, por que vem a história do Jesus pobre, do farrapago? Porque quanto mais eu me conecto a essa imagem, mais eu preciso ser pobre para estar conectado a ele. Né? Então, já começa a história aí. Tá? Segundo, ele não era pobre. Segundo, tu imagina um garoto que ali nos outros evangelhos que não liberados, aparece um monte de proeza dele já com 4, 5, 6 anos. Tá? Ele dando vida, por exemplo, para isso está na Bíblia, para quem vai me contestar agora. Isso está na Bíblia, só não está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou em algum dos capítulos dos livros do Novo Testamento que você conhece. Mas está na Bíblia não autorizada. Tá? Eu não vou recordar agora, mas eu acho que é no evangelho de... Não sei se é de Pedro, de Tomé. Evangelho de Tomé. Ele dá a vida para um passarinho de barro. Sim, eu vi, sim. Já viu isso? Ele tá lá brincando com um passarinho de barro e ele impõe a mão ali, daqui a pouco os amiguinhos dele estão na volta, daqui a pouco ele pega aquele passarinho de barro, ele faz um trabalho ali, ele dá vida para aquele passarinho de barro e o passarinho sai voando. Ai, Fernando, isso é mentira tua, que heresia. Ué, mas ele não trouxe Lázaro depois de 4 dias de morto? Por que você acha que dar vida para um passarinho de barro é impossível? Se ele deu a vida para um cara que estava morto há 4 dias. É só a gente raciocinar um pouco, né? Então, vamos lá, não era pobre. Segundo, ele passou a infância inteira fazendo esse tipo de proeza. Aos 12 anos, isso está na Bíblia autorizada, né? Ele está lá no templo em Jerusalém, na época da Páscoa, que ele se perde lá de Maria e José, e eles estão apavorados atrás dele. Onde é que está meu filho? Onde é que está meu filho? Aí eles acham, ele está lá no templo, pregando para os senhores do templo, dando aula, e todo mundo está lá estupefato. Meu Deus, de onde é que vem tanta sabedoria esse menino de 12 anos? Aí Maria meio que passa um sabão nele, né? Filho, não faz mais isso com a gente, tarará, tarará. Aí ele fala, mulher, tu não sabe que eu vim aqui para cuidar dos negócios do meu pai? Aí ela, é verdade. Porque ela não sabia, né, o que ele tinha que fazer. Bom, aí isso é o ponto final da Bíblia autorizada e volta lá aos 30, né? Então, com 12 anos, vamos lá, nós estamos falando de um menino, um prodígio, que faz coisas maravilhosas, que não é pobre, como dizem, e que dá aula para os mestres, para os senhores do templo. Quando ele chega na idade de se tornar adulto, é natural um garoto nessa circunstância que ele receba inúmeras propostas de casamento. E Jesus sabe de antemão que ele não veio para isso. Ele veio para fazer um outro propósito. E o propósito de Jesus era muito claro, manifestar o reino de Deus na terra, o reino de luz. Que ele sabia que não ia frutificar naquele momento, ia frutificar 2000 anos depois, que é a época que nós estamos vivendo agora, que a gente chama de transição planetária, que é a volta do Cristo. Aqui não é a volta do Cristo físico. Tá. É a volta do Cristo em cada um de nós. Da consciência crística, da energia crística. E aí, vai chover proposta de casamento. Sim. Ele não pode ficar naquele contexto ali, porque não é a dele. Ele não tem como ele segurar a onda. Vai vir filas de famílias aqui querendo casar com o menino, com o adolescente Jesus. Não era esse o rolê dele. O que ele faz? Todo ano saía uma caravana de Jerusalém e ia até a Caxemira. Rota da Seda.
Rota do comércio. Caxemira, que era na Índia. Índia. É na Índia, né? Ou era? Era a Índia. Ele pega uma dessas... Gente, prova isso, evidências, muitos documentos. Aí ele pega uma dessas caravanas, vai acompanhado e vai até a Caxemira. 1 ano de viagem de Jerusalém, com camelo, com aquela caravana, né? E aí ele chega na Caxemira, ele começa a acessar esses templos, aí ele começa a ir em templos budistas, templos hinduístas, e ele passa períodos inteiros, 2, 3, 5 anos, em templos diferentes. E como ele já tem aquela... ele já é, né? Ele já tem aquela manifestação divina, ele muito facilmente ele é reconhecido pelos grandes espiritualistas do Oriente. Os lamas, os monges tibetanos, hindus, né? E aí, muito rápido, ele ganha o nome de Issa, Santo Issa. Isso está bem presente num documentário chamado Jesus na Índia. Isso tem no YouTube, vocês podem assistir. E tem um livro chamado Jesus, a Verdade e a Vida, do Fida Heisman. Fida Heisman é um hindu, não, desculpa, ele é islâmico, que morava na Índia, mas assim, tinha a figura de Jesus como um profeta de grande admiração, admirava demais. Aí teve uma série de circunstâncias lá na vida dele que ele foi parar num mosteiro e deu uma nevasca, alguma coisa assim, e ele teve que ficar preso nesse mosteiro durante 4 dias. E aí, então, eu vou aproveitar meu tempo, eu vou visitar a biblioteca do mosteiro. E aí ele acessa uma série de documentos falando do santo Issa, o santo do Ocidente. O santo que passou aqui nesse mosteiro, no mosteiro de Mênfis, não sei aonde, durante um tempo aqui, um tempo lá, estudando. Então ele fez ele participou de vários ritos e processos de iniciação, que é muito normal, principalmente na espiritualidade oriental. A pessoa faz um processo, né, um iniciatório, então lá tem X anos de estudo, de prática, de meditação, de ascetismo, de jejum, e ele já tinha feito isso em Jerusalém, nos essênios, na comunidade dos essênios, porque ele era parte da comunidade dos essênios, e ele vai para o Oriente. Evidências falam que ele fica boa parte do tempo dele, desses 18 anos, estudando nas correntes filosóficas e espirituais orientais. E aí ele volta, ele vai para o Egito, ele também passa por processos iniciatórios no Egito, nas escolas de mistérios do Egito. Ele vai para a Grécia para estudar os filósofos. Então ele tem todo um processo de aprendizado. E não que ele já era, tanto que ele fazia o que ele fazia, ele dava aula aos 12 anos, antes disso. Por quê? Porque quando a gente fala isso, as pessoas podem achar que, então tu tá diminuindo, ele só é o que ele é, porque ele foi lá e aprendeu. Não. Ele já era. Ele já tinha, ele já era o próprio Deus. Mas todos nós, Ângelo, que passamos por que temos um grande processo de iluminação, de ascensão, a gente precisa passar por processos que vão fazer a gente poder manifestar aquilo que a gente já traz. Então não é que foi colocado se não fosse o hinduísmo, o budismo, ele não seria Jesus. Ele era Jesus. Mas o que essas escolas fizeram? Facilitaram o processo de manifestação daquele ser divino que ele era e que ele veio manifestar. Foi o processo dele, o processo de amadurecimento daquele divino que ele trazia. E por que não falam isso? Por que é tão ruim falar isso? Porque é como se você estivesse falando que o cristianismo, ele é originário de uma vertente oriental. É como se tivesse um patamar abaixo. Mas não é. É só uma forma, o caminho que ele fez para despertar aquele ser divino que ele já era. Não que ele se tornou, que ele já era. Mas tenta pensar com a cabeça de um clero, de um grupo de cardeais que precisavam ter o controle total e absoluto. Então, se a gente falar que tudo que ele veio e manifestou, boa parte veio dos processos de iniciação que ele teve no Oriente, é como se a gente estivesse dizendo, opa, estamos subordinados a eles. O poder